aí que tá. Bom, beleza. Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos lá, então, para a nossa aula de administração de negócio. Deixa eu dividir a tela aqui com vocês. Só um instante. Aqui. Maravilha. Está aparecendo aí para vocês já. Eu já me posicionando aqui. Tá, perfeito. Perfeito. Muito bem. Então, vamos lá, então. A ideia hoje aqui, então, é... Opa, não, é isso aqui. Agora sim. A ideia, então, hoje aqui, nessa aula de número 12, a gente fala sobre esses assuntos aqui, tá? Então, a ideia é a gente falar um pouco da gestão da informação, tá? E tratar desses tópicos aqui hoje. Então, a gestão da informação, o que ela é dentro de uma instituição organizada, né? A gestão da informação e comunicação é o meio pelo qual eu vou organizar de que forma, de que meio, de que jeito, né? As informações vão chegar junto aos colaboradores. E parece um negócio tão meio, como é que a gente pode dizer? Parece que a gente está até falando de algo trivial, né? Informar os colaboradores o que está acontecendo, né? O que deve ser, o que eles devem ser informados. E, de certa forma, isso parece fácil, mas a realização disso, né? E a efetividade dessa comunicação, a gente percebe que na prática ela não é adequada, tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, o próprio Instituto Federal, né, lá a nossa escola, a gente tem problemas de comunicação. Então, às vezes, a comunicação que é feita, por exemplo, com a reunião dos coordenadores, se o coordenador não tiver o cuidado de trazer para a gente os mesmos elementos, a mesma atmosfera, né? A mesma realidade que ali foi tratada, ele trouxer para nós professores, ele não tomou cuidado de dar esse caráter, vamos assim dizer, essa informação ela não vai chegar para mim, não vai chegar para ninguém, tá? E é como eu estava falando, né? Parece que isso, nossa, mas é tão básico isso, né? Então, mas nem sempre essa comunicação ela é feita de forma correta. E nem sempre essa comunicação ela é feita de forma mais inteligente possível, tá? Então, perceba que é uma arte, é um processo que deve ser construído, né? Dentro da empresa, dentro do processo de gestão empresarial, tá ok? Então, vamos dar um exemplo, né? Quando você entra a trabalhar numa empresa nova, existe o que a gente chama de um regimento interno, né? E esse regimento tem que ser apresentado para o colaborador novo, tá? E esse regimento interno são as regras. Lembra quando a gente falou de visão, missão e valores, né? Missão, né? Os valores é aquilo para a empresa, é aquilo que está dentro da empresa. É aquilo que não é negociável, né? É aquilo que eu não negocio aquilo são os meus valores, que podem mudar, evidentemente, ao longo do tempo. Mas se o colaborador que acabou de entrar, ele não sabe desse regimento interno, ele não sabe desses detalhes, perceba que ele não pode ser culpado por uma situação a qual ele não sabia, né? E nós estamos falando de uma regra, mas pode ser, por exemplo, inclusive com as coisas que ele tem que fazer. Então, uma comunicação eficiente dentro de uma gestão de organização é muito importante para N situações. Seja ela para informar o que o funcionário tem que fazer, de que forma tem que fazer, por que ele tem que fazer, né? Além das questões triviais que são as regras do negócio, tá? Então, a gente vai tratar um pouquinho disso aqui hoje, tá bom?
Bom, e por que gerenciar a informação e a troca dessas informações, né? Por que é importante isso? Bom, primeiro é que a quantidade, né? Aqui, né? A quantidade de crescimento da informação produzida cresce absurdamente. Então, como nós, assim como a escola, o Instituto Federal ou qualquer empresa, nós estamos produzindo informação. E essa informação, ela pode ter um volume muito grande. E como é que eu vou liberar informação para esses colaboradores? Como é que eles vão se fazer, né, conhecedores dessas informações, principalmente as que são relevantes para a condução do seu trabalho, né? O processamento rápido, o processamento, né, ou seja, a captura, o processamento e o entendimento dessas informações, né, dessas informações que são produzidas, o processamento rápido delas vai gerar um volume muito grande de dados, né? E para isso, muitas vezes, a gente precisa ter algumas ferramentas adequadas. Lembrando que aqui essas ferramentas, elas necessariamente, elas não precisam ser ferramentas de informática, tá? De computação. Lógico, existem muitas ferramentas, né, destinadas, que são produtos de um software, né, uma computação, né? Vou colocar aqui um software, né? Mas necessariamente você não precisa de um software para gerir essas informações. Você pode ter um sistema bem elaborado, né? Por exemplo, um quadro de aviso, ele é um sistema de comunicação. Então, você tem ali no quadro de aviso, você tem, sei lá, 2 colunas. Então, ela começa e conforme a notícia vai ficando, conforme vai chegando notícias novas, as notícias novas vão empurrando as velhas mais para o final. Até que essa notícia mais antiga, ela por si só vai sair do quadro por se tornar velha. Beleza? Continuando, então, o empreendedor, né, para criar conhecimento duradouro para as empresas, para a empresa. Então, você precisa ter um mecanismo, precisa ter um esquema, né, uma forma de processar essas informações, tá ok? De processar essas informações que estão chegando para que você possa gerar, para que isso gere um conhecimento. Então, para que o colaborador ele possa produzir melhor, ele precisa entender o porquê que ele está fazendo isso, por que essa tarefa é importante, né? E se essa comunicação não chega até ele pode até saber o que ele tem que fazer, mas se ele não souber a importância dele nesse elo, nessa cadeia produtiva, ele não se motiva. E aí a comunicação não chegou, né? Ela não se fez. E gerir essa comunicação, ela é importante porque, primeiro, a necessidade do aprendizado contínuo. Então, com base nesse conhecimento que está sendo gerado, eu estou aprendendo, eu estou tendo um aprendizado a todo momento, a todo instante, certo? Outro detalhe aqui é a necessidade de especialização, né? Unindo o conhecimento teórico ao prático. Então, muitas vezes, eu preciso dessa informação um pouco mais especializada, tá? Para que eu possa juntar esses conhecimentos, tanto teórico como prático. Uma aplicação eficaz e eficiente do conhecimento gera vantagem competitiva. Então, aqui, né? Principalmente o item B e o item C. A partir do momento que eu tenho o registro de um conhecimento, de uma informação que foi produzida numa linha de produção, a partir do momento que eu tenho esse dado, né, esse conhecimento, eu posso comparar a minha realidade com uma outra solução que pode ter disponibilidade no mercado. E aí eu consigo saber se eu realmente
preciso ter essa nova ferramental, esse novo procedimento na minha linha de produção, né? Existem muitos empresários, inclusive, que eles acabam comprando melhorias e eles compram não sabendo de fato qual é a realidade do problema dele, tá? Ele realmente não sabe. E aí ele paga por uma coisa que ele não precisava, tá? Então é necessário ter esse conhecimento para que ele possa gerar uma vantagem competitiva, ok? Aqui. E lembrando que nós estamos praticamente na era, nós já estamos falando disso, né? A gente está na era da informação, né? Ela causa bastante mudanças radicais na nossa sociedade. Então, aquela visão que a gente falou um tempo atrás do Henry Ford, que ele era o único detentor do conhecimento, da informação ou do processo, isso não é verdade mais hoje, né? Uma grande empresa, né, seja ela de qual seja o segmento, ela só vai ser competitiva no mercado se todos os seus colaboradores obtiverem informação, conhecimento do que ele precisa fazer, por que ele precisa fazer, para quem ele precisa fazer, né? Ele tem que entender a sua parte, né? O porquê que ele faz parte daquela cadeia produtiva ali, tá? Então, quando você pega uma linha de produção, por exemplo, de um celular, né? Que cada etapa adiciona um componente nesse dispositivo, ou uma linha de montagem de veículo, cada pessoa que está ali, ela sabe o que tem que ser feito. E ela tem que ser conhecedora se, de repente, alguma coisa que ela está vendo ali que está errado, ela precisa se manifestar, porque esse problema, se ele não for resolvido ali, ele vai caminhar para frente, e quanto mais ele for para frente, pior é, né? Mais difícil de resolver, mais custoso ele vai ser, tá? Bom, e aí a gente chega, então, a gente entende, então, que é importante fazer essa gestão, ou seja, eu preciso ter um mecanismo onde eu tenha formas, né, meios de gerir essa informação toda que eu estou produzindo e também informações que eu possa estar fazendo aquisições dela, tá? Então, isso passa a ser importante e partindo do princípio que a gente entende que isso é importante, nós precisamos criar um conceito em cima disso, tá? Então, aqui a gente pode começar da seguinte forma: todos os processos utilizados para manter seus dados bem organizados, né? Então, quais são esses processos que eu estou usando para manter os meus dados organizados? Então, na nossa área de computação, a gente está falando aqui, nós poderíamos estar falando aqui do backup, né? Nós poderíamos estar falando aqui do backup, né? Do backup. E aí a gente tem várias situações. Eu posso, de repente, fazer cópia dos meus arquivos na nuvem, né? Em um disco virtual. Tem aí o OneDrive da Google, tem aquele da Microsoft que eu não acho que é Drive One, uma coisa assim. Mas, enfim, existem vários serviços que são oferecidos dessa forma. Tem também a questão dos arquivos mortos, né? São locais onde que eu guardo documentos que já foram processados por um sistema ou não, tá? Um armário, uma gaveta, né? Uma pasta, né? Aquelas pastas plásticas, né? Que às vezes a gente tem na casa. É muito comum, por exemplo, você ter um local que você guarda as contas de luz, a conta de água, o IPTU, né? Entre outras coisas que são importantes. Se bem que verdade hoje, né? Eu lembro que meus pais eles guardavam a conta de água e luz durante 5 anos, né? Guardava, porque existia o receio da cobrança ser retroativa. Hoje não tem esse problema, porque se você quase que você nem precisa guardar a última conta. Você guarda a última conta por 30 dias. Por quê? Se você olhar ali no corpo ali embaixo, tem um local ali, por exemplo, constam débitos anteriores. Se não tem nada ali,
quer dizer que a própria empresa, ela já afirmou para você que não tem nada pendente ali, não tem nada pendente, né? Então, tipo, você pagou essa conta, guardou ela, virou o mês, chegou a outra, olha lá, não tem nenhuma ocorrência, pode jogar fora, já era. Eu, particularmente, por exemplo, já nem pego mais a conta de luz, ela nem vem impressa mais para mim, né? Ela vem via. Ela vem aqui em Sorocaba, não sei, mas isso deve ser uma tendência daqui a pouco, a chamada conta digital, né? Não sei se vocês já estão praticando aí na residência de vocês, não sei se isso já é uma realidade em Itapetininga ou na localidade de vocês, mas em Sorocaba eu lembro que, lógico que isso foi acelerado pelo cenário atual, mas eu já nem pegava mais, eu gerava a segunda via do boleto pelo site e pagava. Aí quando chegava a conta já estava pago. E aí teve aquele lance lá de você querer a conta digital. Então a conta vem pelo meu e-mail. Eu nem imprimo papel, e pronto, né? Então, para mim de certa forma muito prático, tá? Mas depende disso de cada realidade, entendeu? Por exemplo, meus pais já não gostam disso, né? Meus pais já não lidam muito bem com essas tecnologias, mas é uma coisa que para mim vai bem. Muito bem. E aí, né? Lógico, esse processo de guardar dados, ele vai incluir o processamento, o armazenamento, né? De registros, sejam eles digitais ou físicos, a gente está falando aqui, o armazenamento dessa informação, né? Então, já parou para pensar quais os dados que a Previdência Social tem que armazenar? Né? O que ela está guardando lá? Dados médicos, né? Prontuários eletrônicos, notas das avaliações que vocês fazem. Eu, inclusive, nos últimos anos, antes mesmo da pandemia, eu já nem estava fazendo prova impressa mais. Eu estava fazendo a prova eletrônica no Moodle e os alunos respondiam lá. Então, perceba que nem tinha o papel mais, né? E existe aí algumas questões em cima disso na prova, mas enfim. Como é que isso está sendo feito? Está sendo feito backup pela escola? Porque eu estou fazendo as coisas no Moodle, mas será que tem alguém do Instituto Federal que está fazendo o backup disso? Não sei, né? Provavelmente sim, tá? E de que forma que está sendo feito isso, ok? E quais são os principais objetivos? Bom, garantir que todos os dados cheguem às pessoas certas, né? Um outro viés aqui da gestão da informação é fazer com que dados, né, principalmente isso aqui, ó, dados cheguem às pessoas certas, né? Então isso é muito importante, que aquela informação chegue para quem realmente é para chegar, tá ok? Não ter extravio, ou de repente você manda uma encomenda para uma pessoa, aonde o nome fora da encomenda está para a pessoa A, mas o conteúdo foi para a pessoa B, né? Tem problema aí, tá? Então perceba que eu preciso também ter uma gestão de informação que aquilo que eu estou guardando é exatamente daquela pessoa. E quando eu estou mandando uma informação, eu tenho que ter a certeza que essa informação está chegando a quem tem que chegar, tá? Na hora certa e sem que ocorram erros ou problemas de integridade, tá? Então, aqui na nossa área de computação, a gente pode pensar, por exemplo, aqui o e-mail, né? O e-mail, tá? A gente pode pensar aqui o e-mail, beleza? Tecnologia deve ser aliada nesse processo aqui, ó. Deve ser aliada. E nunca um problema, tá? Ah, professor, mas a tecnologia nunca é problema em lugar nenhum. Não, isso não é verdade. Existem processos que são mal dimensionados ou que não refletem, né, a característica, a realidade daquele cenário, e essa tecnologia, né, que pode ser um software, pode ser um aplicativo, pode ser um hardware, e ele cria mais problema do que solução, tá? Então a gente também precisa entender o que essa tecnologia está fazendo aqui no contexto, tá bom? E aí tem uma outra coisa aqui que é importante, a gente já falou isso, talvez vocês já ouviram
em outra disciplina ou em outro contexto, mas o fato é a diferença entre dados e informação, né? Os dados, né, basicamente, eles são amostras ou elementos coletados que isoladamente não possuem significado, né? Inclusive, é uma associação que a gente faz muito quando a gente está estudando banco de dados, né? A disciplina lá de SGBD, banco de dados, ok? A gente se apoia nisso aí também, tá? Então, os dados, eles sozinhos não fazem nada, ok? A informação por si só, ela tem alguma forma de organização dos dados, né? Então, perceba que aqui agora... Opa, tá aqui. Então, perceba que aqui agora existe uma lógica envolvida nisso, ou seja, nós estamos organizando esses dados, né, que foram coletados, de forma que eles agora geram significado para a gente, né? Para um observador e para um leitor. Então, agora, aqueles dados que antes não tinham relevância, organizados, agrupados por características, por fatos, né? Eles vão gerar agora um significado que agora faz sentido para a gente. E tem os indicadores, né? E esses indicadores aqui, é eles que vão auxiliar no processo de tomada de decisão. Porque são esses indicadores que eles vão apresentar de forma... aqui, é como se aqui tivesse o conhecimento, né? Como se aqui tivesse o conhecimento. Conhecimento, tá? E com base nesse conhecimento é que eu tomo uma decisão, tá? Então, perceba, eu coleto dados, organizo ele, filtro, organizo, né? E agora, esses dados, eles geraram indicações para mim. Olha, indicação que o faturamento da empresa está baixo, indicações que o setor de contabilidade não está contabilizando de forma correta, e aí agora eu tomo uma decisão, né? Agora eu tenho subsídio, agora eu tenho elementos para serem transformados em conhecimento que vai me ajudar a tomar uma decisão. Então, por exemplo, pegar um exemplo aqui, olha, imagine que você é diretor de uma escola privada, né? E aí um aluno, sei lá, faculdade, por exemplo, e aí o aluno ele vai lá e pede desconto na mensalidade. Bom, ninguém vai dar desconto para o cara, assim, à torto e direito, sem saber quem ele é, o que ele é e o que ele está fazendo ali dentro. Não faz sentido. Então, como é que eu vou dar um desconto para ele? Bom, primeiro, eu vou querer saber quem é esse cara, o que curso que ele está fazendo, né? Se ele está com as mensalidades em dia, se ele é um bom aluno, quais são as notas dele, né? Então, perceba que todos esses dados, né, pagamento em dia, notas que ele tem obtido, o relacionamento dele pessoal com os professores, se ele é educado, né? A assiduidade dele, ou seja, se ele falta, se ele não falta. Então, esses dados isolados, eles falam apenas sobre uma coisa. Mas quando eu junto esses dados, eu agora vou ter uma informação. E essa informação vai se transformar num indicador, aonde que eu tomo uma decisão e eu dou o desconto para ele, ou não, eu não dou o desconto para ele, com base em alguma coisa aqui que não está legal, tá? Muito bem. Aqui está tudo certo, maravilha. Então, vamos lá. Esse processo de comunicação, né? Opa, aqui, esse processo de comunicação, né? Ele tem uma sequência, ele tem um início e um fim, tá? Eu não vou ler tudo aqui, mas o fato é que começa aqui, ó. Então, aqui, ó, nós temos um início, tá ok? É onde a informação entra, tá ok? Ou pelo menos a ideia da informação entra. Aí ocorre um evento que a gente chama de emissor, ou seja, o emissor é ele que vai disseminar essa informação. É ele que vai, vamos dizer assim, empacotar essa informação e vai mandar para frente, tá? Então é ele que vai elaborar. Você tem daí, né,
o emissor ele vai elaborar a mensagem, certo? Então, aqui é aquela informação, né? Essa mensagem é para todo mundo? Não, essa informação é para essa pessoa, não é para todos. Então, aqui eu começo a trabalhar a mensagem. Então, por exemplo, a mensagem para um adulto, eu tenho um jeito de falar. A mensagem para uma criança tem que ser uma linguagem diferente, tá? Muito bem. Assim como é em outros ambientes, por exemplo, se fosse uma mensagem jurídica, aonde está sendo mandado de um advogado para outro, existem termos ali que a atividade deles é compartilhada. Então perceba que a linguagem pode ser muito trabalhada ali, ela pode ser muito bem explorada. Agora, se é um advogado falando com um cliente que não tem conhecimento jurídico, perceba que ele pode colocar alguns elementos ali que não são perceptíveis para o receptor dessa mensagem, tá? Então, aqui, a mensagem, ela tem que ser trabalhada e tem que ser verificado essas situações. O meio, né? O meio aqui como é que eu vou transmitir? Vai ser post-it, né? Que é aquele papelzinho coloridinho, amarelo, vai ser carta via R, carta simples, vai ser e-mail, vai ser mensagem do WhatsApp, vai ser SMS. Qual é o meio? É para todo mundo, então eu vou colocar isso aqui na televisão aberta. Maravilha, vou colocar no jornal, vou colocar na rádio, certo? E aí, você tem aqui o receptor, né? O receptor, basicamente, aqui é o fim, né? É o fim. Né? Então, aqui é aonde que você espera. Então, perceba que se você saiu, né? Se você elaborou aqui, né? Um processo, né? Esse processo aqui, ele saiu de uma determinada situação e chegou aonde você queria, então está ok. Então, se a origem da informação, né? Lógico que você não pode só olhar o final, tem que olhar o miolo aqui, né? Mas no primeiro momento, se você lançou a informação e ela chegou a quem deveria chegar, então quer dizer que isso tá legal. Agora, evidentemente, nós precisamos medir, né? Quanto tempo levou para essa mensagem chegar? Se eu coloquei uma vez aqui e chegou uma vez aqui, então foi 1 para 1. Mas será que se eu colocar 1000 lá, vai chegar para 1000 aqui desse lado? Pode ser que chegue menos, pode ser que chegue mais, né? A fidelidade da informação, a informação chegou de fato como foi a ideia proposta no início lá? Então tem que analisar isso, tá? Como é que essa informação está chegando também? Porque não basta a informação chegar, ela precisa chegar com qualidade, ela precisa chegar com coerência, tá? Muito bem. Aqui, ó, a gente pode falar um pouquinho sobre algumas, né, características da gestão da informação, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, como se fosse uma régua, né? É mais ou menos isso. Então, aqui, imagine que isso aqui é como se fosse uma régua, certo? Uma sequência, onde a gente tem, sei lá, aqui a gente pode ter um início, e aqui, né, vamos assim pensar que tem um fim, só para a gente organizar o raciocínio, tá? Então, a gente sabe que em um momento eu tenho que coletar esses dados, né? Depois que eu coletei esses dados, eu tenho que processar eles, né? Depois que eu processei esses dados, eu preciso medir como é que eu vou armazenar eles. Como medir e armazenar. Então, por exemplo, eu vou armazenar em pendrive, na nuvem, como é que eu vou fazer, né? Eu preciso tratar esses dados, né? Então, perceba, eu coletei esses dados, eu fiz um processo de monitoramento nesses dados, né? Medi, vou precisar de tanto espaço para aguardar armários, né? E agora eu preciso tratar esses dados, porque talvez nem todos aqueles dados eu vou precisar. Eu vou trabalhar apenas com os melhores dados que ali, ou seja, aquilo que faz sentido para mim. Nem tudo que está ali, ele vai ser importante para mim, tá? Pode ser que nem tudo ali seja interessante para mim. Aí eu tenho aqui num segundo momento, né?
o que são, o que os dados me dizem, né? Então, o que eu estou recebendo? Quando eu olho para esses dados, né, que foram armazenados, que foram gerados, então perceba que esses dados iniciais aqui, ó, inicial, gerou um dado mais elaborado. Elaborado, né? Ou trabalhado, ok? O fato é que eu peguei já uma quantidade de dados, trabalhei eles e eles geraram novos dados, ok? Peguei esses dados, guardei eles, né? Que esses daqui agora é o que me interessa, certo? E aí, ó, o que esses dados que me interessam, o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo alguma coisa. Está dizendo que isso é importante, que isso não é importante, né? Como estruturar isso de forma útil e prática, tá ok? Comunicar, né, informação, certo? Quem deve receber quais as informações? Quem vai receber isso? Como essa informação será decodificada, né? E aí eu tomo uma decisão. Quer ver um exemplo disso? Deixa eu dividir aqui uma tela com vocês, um outro local aqui. Deixa eu pegar aqui CETIC BR. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Parará. Cadê? Janela, navegador. Aqui, ó. Acho que deve estar aparecendo aí para vocês essa nova tela aqui. Está aparecendo aqui CETIC BR, né? Tarará. O que é esses dados aqui? Isso aqui é uma pesquisa, tá ok? Então, por exemplo, aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, esses indicadores aqui, ó. Vou clicar aqui, ó, e vou pegar aqui um indicador. Deixa eu pegar aqui, ó, domicílios. TIC de domicílios, né? Então, aqui, deixa eu ver aqui, parará, deixa eu pegar aqui análise, indicadores, ó. Perceba que eu estou procurando alguma coisa. Acesso à tecnologia de informação e comunicação no domicílio. Então, aqui, ó, domicílios com computador. Deixa eu clicar nesse cara aqui, ó, de 2020. Então, o que ele está pegando aqui, ó? Com base nisso, ele está pegando aqui, ó, domicílios com computador. Então, se a gente olhar aqui, ó, por exemplo, área urbana e rural, a gente sabe, então, que na área urbana, praticamente 50% das casas tem computador e os outros 50% não, né? Vamos pegar aqui por região, ó, Sudeste, né, que é a nossa região, 52% das casas tem computador, 48% não. Por quê? O computador tem perdido espaço nos últimos anos para o celular, entendeu? Apesar do celular não fazer tudo que o computador faz. Vai querer programar numa linguagem de programação no celular, você vai ver como vai doer. E aí tem renda aqui, a distribuição por renda familiar, ó, até um salário mínimo, ó, a presença de computador aqui é baixa, né? Acima de 10 salários mínimos, ó, olha como é que aumenta. Por quê? Então percebe que quanto mais baixa for a renda, menor a presença do computador na sua residência. Quanto maior for a renda, maior a presença do computador nas casas, né? E por aí vai, de acordo com a classe social, A, B, C, D e E. Então a gente percebe aqui de novo, né? As classes mais favorecidas, praticamente todas elas têm computador em casa, né? E ficou claro isso para nós agora na pandemia, né? Quantas pessoas que tiveram graves problemas para poder fazer as aulas remotas. Então, perceba que esse dado aqui é muito interessante. E aí, quando a gente olha de fato, né, as classes mais afetadas socialmente, né, a D e E, só tem praticamente 13% das casas. Então, a cada 100 casas, apenas 13 tem computador. É quase que nada, né? Então, perceba que isso é muito complexo, tá? Mas isso que eu mostrei para vocês aí, agora deixa eu voltar, isso é um dado. É disso que nós estamos falando aqui quando nós estamos mencionando essa informação aqui, tá? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou organizar isso? Tá ok? Então, aquele dado lá da CITIC, ele foi coletado, ele foi trabalhado. E o que esses dados estão me dizendo, né? E para quem que serve esses dados? Ali, no caso, esses dados são públicos, é para quem quiser. Mas ele é público, mas é para todo mundo? Pode ser que para uma criança que está lá
no colegial, isso não faça interesse, não tem nenhum interesse. Mas, de repente, se você está fazendo uma pesquisa sobre o uso da tecnologia, né, a presença dos computadores em uma determinada região, aquilo ali já dá um indício para você de alguma coisa que você pode se utilizar. Tranquilo? Tudo bem até aí, pessoal? Maravilha? Então vamos seguir, então. Seguindo, então, a gente ainda pode falar, a gente ainda tem que pensar que essa comunicação, ela vai ter o que a gente chama de uma dimensão, né? Mas essa dimensão é como se fosse o tipo, como é que eu trabalho ela, né? Então, esse tipo de comunicação, ela é interna, é externa. Essa comunicação que você está desenvolvendo, ela é para dentro da empresa ou ela é para fora da empresa? E além de ela ter ainda essa particularidade, né, se ela é para dentro ou é para fora da empresa, eu posso ainda identificar se ela é verbal, se ela vai ser gráfica, né? Inclusive hoje no IFE estava tendo lá a Semana Cultural, tinha um cara lá, tinha um pessoal fazendo uma palestra, não vou me lembrar o nome agora, era um rapaz e uma mulher, falando sobre charge, né? Charge, e depois uma mulher estava falando sobre grafite, tá ok? Então foi muito interessante, né? Porque é a forma, como é que eu me comunico de forma gráfica, né? A gente sempre ouviu falar que uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? É uma comunicação corporal. Como assim, Flávio, comunicação corporal? Vamos pegar um exemplo bem básico, né? Futebol. Então, quando você pega, por exemplo, um jogador muito talentoso, ele está se expressando, a forma como ele joga é uma inteligência corporal, né? Como ele se movimenta, como ele dá o drible, né? Assim também são os dançarinos, né? As bailarinas, né? Os bailarinos também, Flávio, claro. E é uma expressão corporal. O teatro, né? Ele traz uma expressão corporal. Não sei se é da época de vocês, mas eu lembro dos filmes, é um cara chamado Charlie Chaplin, né? É o chamado cinema mudo. Ele só gesticulava, só fazia mímica, né? E aí você tinha que entender o que estava falando, porque o filme inteiro é mudo, não tem fala no filme, né? E aí ele está lá se mexendo e está fazendo gestos, e aí essa é a expressão, é a forma pela qual está se comunicando, né? Se vocês não souberem quem é Charlie Chaplin, de repente pergunta para os pais ou avós de vocês, acho que eles podem ajudar um pouco nisso aí também. Uma outra forma também de disseminar a comunicação, de trabalhar ela, é a reunião, né? Nós aqui, por exemplo, estamos numa reunião tratando de uma informação. E-mail, WhatsApp, né? Outros tipos, né? E isso vai gerar para a gente um business intelligence, né? Isso pode gerar, não que vai, né? É possível, né? Então, aqui, eu vou trabalhar um conjunto de estratégias que vão envolver a tomada, que vão envolver a captura e análise desses dados com foco na tomada de decisão. Ou seja, criar um ambiente em que uma organização tenha mais facilidade para encontrar, avaliar, colaborar, compreender e agir a partir de informações de alto valor agregado sempre que for necessário. Então, você quer ver um exemplo bem básico, né? O supermercado ele começa a monitorar quais são os dias do mês que ele tem maior movimentação. Por que isso é importante? Porque isso vai se tornar um business intelligence? Porque nesse dia onde ele tem mais comunicação, é o dia que ele não pode deixar faltar nada na sua prateleira. Tá? Não pode deixar faltar nada. Por quê? É nesse dia que, sei lá, 70% dos meus clientes vão fazer compras no mercado. Se não tiver o produto que ele quer, ele vai ir no meu concorrente. E aí o meu concorrente vai preparar para pegar ele. Tá? Então, isso é uma business intelligence, com fato nessas coletas. Né? Existem ferramentas para a gente fazer isso, tá? Existem algumas que são mais fáceis, outras que são mais simples, tá? Tem aqui o Trello, tem o Monday, tem o Canva, tem o Google Calendar, né? Que a gente usa para marcar lá os eventos, né? De repente uma reunião. O Google Drive, né? Que vai armazenar os nossos arquivos, né?
E tem o Google Forms, que eu posso fazer algumas pesquisas, né? Eu posso fazer alguns questionários que eu posso perguntar coisas para as pessoas. Basicamente, eu não vou ler tudo aqui, mas é só um breve resumo aqui do que é cada um, né? Mas o legal do Trello aqui que ele foi criado lá em 2011, 3 anos depois ele se tornou uma empresa, né? Ele é legal para trabalho em equipe. O Monday eu não conheço muito bem, tá? É um sistema operacional que permite a organização, cria aplicativos personalizados de fluxo de trabalho, ou seja, vai organizar uma equipe de trabalho, né? O Canva, né? Ele é uma plataforma de design gráfico que vai te ajudar a criar gráficos, posters, né? Ou seja, vai te ajudar na comunicação visual daquilo que você precisa, né? O Google Calendar, né? Onde que você consegue criar agendas de reuniões, de eventos que podem acontecer. Então, por exemplo, eu uso pouco, mas o professor Anderson usa bastante. É que eu não sei usar, tá? Eu sei usar muito pouco, não sei usar o Google Calendar completamente. Mas eu sei que se você agendar um evento lá, você coloca o e-mail das pessoas, as pessoas recebem um lembrete disso, e quando tiver no dia do evento, da reunião e tal, ele começa a avisar, ele dispara um alarme. Muito bacana isso, tá? É uma ferramenta interessante. O Google Drive, né? Esse eu uso bastante, né? Que é armazenamento de serviço, né? São os chamados discos virtuais, né? Então, é muito interessante porque você não precisa mais ficar andando com o pendrive, basta você ter acesso à internet. Então, uma vez que você tem acesso à internet, o acesso a esses dados, eles são a nível global, ok? O Google Forms, né, eu já usei bastante também para fazer enquetes, questionários, né? É muito legal que a gente consegue obter a percepção de algumas pessoas sobre um determinado assunto que você quer tratar. E aí, para finalizar aqui, a gente vai falar um pouco de reuniões, né? Então, é muito comum a gente participar de algumas reuniões, onde essas reuniões parece que não são objetivas, né? Elas são muito improdutivas, né? Então, uma estratégia legal para a gente organizar as nossas reuniões é, primeiro, posso resolver o problema em um grupo menor? Será que ao invés de eu chamar todos do escritório, será que se eu chamar só 2, 3, eu já não resolvo o problema? Pode ser que sim, pode ser que não, né? É uma reunião ou uma notificação? Porque se for uma reunião para falar para todo mundo que tem que entrar 10 minutos mais cedo, isso não é uma reunião, isso é uma notificação. Posso mandar isso por e-mail, né? Não preciso fazer uma reunião para avisar, parar todo mundo. Até começar essa reunião já demorou pelo menos meia hora, né? E a hora que começar essa reunião de meia hora, eu vou falar mais 10, 15 minutos, ou seja, ficamos uma hora parado, aonde se eu mandar um e-mail, inclusive o e-mail ele vai ter até uma característica diferente, ele é um documento enviado, é um documento, ó, é uma mensagem documental, não é verbal, é até melhor. O que estarei deixando de fazer para participar dessa reunião? Essa é a pergunta fatal, né? Olha, eu vou deixar de fazer isso para participar dessa reunião. E essa reunião é improdutiva. Olha o dano, né? Para os negócios. O que os outros deixarão de fazer para participar da reunião? Aí é aquela empatia, né? Então, se eu sou o gerente do setor, do escritório, da empresa, eu vou montar uma reunião, eu preciso analisar esses itens, né? Posso tratar isso com um grupo específico? Não. É uma situação que eu posso mandar uma notificação, eu tenho que realmente conversar com esse pessoal. O que eu vou deixar de fazer no tempo que eu vou estar nessa reunião? E o que as outras pessoas vão deixar de fazer porque estão nessa reunião comigo? Então, essas são perguntas que todo administrador tem que fazer sempre quando ele vai elaborar uma reunião, tá? E acredite, a maioria das reuniões, pelo menos da experiência que eu tenho, que eu tive e tenho, mais da metade, quase 80% das reuniões não, não são, não são eficazes. Então, que elas não são eficazes. Elas não atingem o objetivo que se espera dela. Tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para a gente falar aí nesse primeiro momento. Tá?
O Gustavo aqui. Eu não entendi, João Vitor. E deixa de alimentar o cachorro para fazer outra coisa. Acho que é isso, né? Quando eu quando eu vou para uma reunião. Entendi o que você falou, só que você falou de outro jeito, tá? Então é exatamente isso, tá? O que eu vou estar deixando de fazer e o que eu vou fazer com que os outros deixem de fazer, tá bom? Pessoal, alguma coisa que a gente falou aí ficou em aberto ou não ficou claro? Tá tudo bem? Podemos encerrar então? Evidentemente, se a gente tivesse presencial, a gente ia fazer algumas dinâmicas em cima disso, né? Aqui, infelizmente, a gente acaba ficando mais no gogó, né? No verbal. Então, tá bom, meus queridos. Então, vou fazer o seguinte, eu vou encerrar aqui agora. No meu relógio aqui faltam 5 minutos para as 8 horas. Eu acho que daqui 5 minutos a gente começa lá na sala de empreendedorismo, pode ser então? Beleza? Eu vejo vocês lá então na sala de empreendedorismo daqui a pouco.